Certo, ou seja, vocês foram, no fundo, foram parar à teia burocrática nacional, não é? Que é Sim, já de alguma forma habitual, e atrasou o processo de desenvolvimento. Há pouco dizias-me, para perceber se eu entendi bem, porque é uma questão interessante. Tu dizias que a partir do momento, daquilo que eu percebi, a partir do momento que os Estados começam a investir, neste caso os outros Estados, não é? Como mencionaste, uhum, Alemanha, Estados Unidos, Holanda, começam a investir em determinadas, neste caso, em determinados produtos, em determinadas vacinas, ou no desenvolvimento dessas vacinas, deixa de ser interessante, perde o interesse, os privados, no fundo, entrar nesse jogo. Ou seja, eu depreendi isto das tuas sim, palavras. Depreendi porque bem, o nível de investimento é é brutal muito depois, não é? diferente. Por exemplo, na nossa vacina antibacteriana, nós, para fazer uma fase 1, falamos com investidores para reunir cerca de 10, 15 milhões para fazer uma primeira fase. Depois, terminando esse processo, vamos arranjar mais um grupo de investidores para conseguir mais 30 ou 40 milhões para avançar para a fase seguinte. E muitas vezes a terceira fase, que exige quase 100 milhões, já são só as farmacêuticas que têm capacidade para isso. Não é? Muitos dos fundos de capital de risco que investem em empresas como a nossa, o fundo todo tem cerca de 70, 80 milhões, ou seja, estamos a falar aqui de escalas muito, muito diferentes. Certo. A partir do momento que há um Estado que mete 300 milhões, eu não vou apostar numa vacina, 10 milhões aqui ou 20 milhões, porque eu não tenho capacidade de fazer mais, porque eu tenho vários investimentos para fazer, para apostar neste produto, por muito que me pareça que ele seja muito bom, não é? Porque falta essa outra vertente, porque estamos aqui a comparar escalas que são completamente diferentes, não é? E por isso, quando temos um investimento público virtualmente ilimitado, ou seja, que cobre todo o desenvolvimento de um produto, versus vários investimentos de privados para conseguirem cobrir parte do investimento, claro que há outros sítios onde podem investir, não é? E torna que seja menos interessante haver esse investimento deste tipo de empresas. Ou seja, vocês têm essa relação com investidores privados, não é? Até Uhum. a propósito da outra vacina. Exatamente. Imagino que foi uma solução que também vos ocorreu e que provavelmente também Claro. falaram e chegaram e no fundo isso que estás a dizer é em jeito de conclusão não é? Porque Sim, sim, provavelmente vocês procuraram várias fontes de financiamento, não é? Portanto, sim. desde a questão estatal, como dizias há pouco, o banco, que geralmente não financia este tipo de investimentos, não Não, é? De não, risco então é mais elevado, difícil, claro. fundos capitais de risco, etc, etc. Portanto, vocês, Uhum. no fundo, esgotaram todas as possibilidades, a nível de captação de financiamento, não é? Sim, para esta vacina em concreto, como eu digo. Sim, para a de Para a Covid, sim, outra sim, vacina, sim. nós estamos a Sim, seguir um processo normal, normal, não não é? é? Mas neste caso, e devido à velocidade de resposta e devido a este investimento significativo estatal que permitiu que as coisas avançassem Uhum. tão rapidamente, a única forma de competir com isso era exatamente com um investimento estatal também que permitisse Certo, avançar. certo. Vocês agora estão, e também é público, estão inseridos, estão a liderar um projeto no PRR, que, como Uhum. dizias há pouco e bem, tem sempre as suas camadas de burocracia, não é? Portanto, são sempre questões um pouquinho mais, Sim. para uma situação de resolver de uma solução que pode acelerar a resolução de uma situação destas, pandemia, são timings muitas vezes muitas vezes, ou a grande parte das vezes, demasiado longos, e portanto foram pré-selecionados num desses projetos. Ainda assim, falta ainda uma fase de avaliação. Já tem alguma ideia de uma resposta para este projeto de financiamento no âmbito desta questão do PRR? Bem ou mal, já tem uma ideia, pelo menos, já tem algum planeamento, no fundo, não é? Porque sabendo nós que a nível de timings são sempre processos complicados, não é? Tudo que envolve a burocracia tem sempre um grau de incerteza grande. Já tem pelo menos uma ideia de quando é que, e pegando as tuas palavras há pouco, começaste no início deste ano, 2021, a alertar para a possibilidade de conseguirem desenvolver uma solução e que seria necessário financiamento. Isso acabou por acontecer em junho ou julho, não é? Chegarem a essa fase,
portanto já passou mais meio ano. Quanto tempo mais vos indicam para haver uma resposta? Pronto, eu diria que, mesmo sendo muito otimista, na melhor das hipóteses, se calhar na primeira metade do próximo ano, se calhar nunca antes do primeiro trimestre, eu diria que é muito difícil que isso possa acontecer. No entanto, e a questão que foi referida do PRR, também pensamos no PRR, mais uma vez, de uma forma estratégica, ou seja, não podemos pensar no PRR como forma de desenvolver a vacina do Covid para este momento apenas, ou seja, nós vimos claramente que há uma falha a nível nacional, quer da capacidade de desenvolver, quer de produzir vacinas que nós possamos vir a precisar, quer para a situação de pandemia como a que está a acontecer agora, quer outro tipo de vacinas, não é? Nós temos vacinas na gripe todos os anos que temos que comprar a alguém, que se calhar também poderiam ser produzidas por nós, não é? E não estarmos limitados, como aconteceu o ano passado, que não chegou para todas as pessoas que queriam tomar a vacina, e este ano um bocadinho a mesma coisa, ou seja, há aqui uma dificuldade porque o nosso país não tem essa infraestrutura e, como tal, não consegue decidir, não é? E acaba por ser apenas mais um comprador e sem qualquer poder de negociação. E vendo isso, nós, quando olhamos para o PRR, tentamos olhar para uma coisa que permitisse capacitar o país para o futuro, ou seja, nem que agora esta vacina de segunda geração que nós temos possa só estar mais tarde aprovada do que aquilo que seria desejável, mas vamos preparar o país para que numa próxima vez isto possa acontecer mais rápido. E por isso parte do investimento que nós temos no PRR é exatamente para capacitação, ou seja, quer em termos de desenvolvimento, para nós conseguirmos de uma forma mais rápida desenvolver uma nova formulação, quer em termos de capacitação de produção, para rapidamente podermos estar a produzir em território nacional aquilo que forem as vacinas ou a solução. Neste momento as vacinas eram os que faria mais sentido e acredito que a maior parte das vezes seja a melhor solução, mas também para terapêuticas, como tratamentos por anticorpos, que foram referidos também e que estão a ser em processos de aprovação. Por isso são tudo soluções importantes que nós, com o PRR, pretendemos criar essa capacidade em Portugal para de futuro não nos acontecer a mesma situação que nos está a acontecer agora, e ainda que haja esse atraso e aí não conseguimos controlar, pelo menos estarmos preparados para uma próxima pandemia, porque infelizmente também é algo que devemos começar a pensar como normal, né? Porque se olharmos desde o início do ano 2000, estamos a falar, já é a quinta situação que nós temos. Tivemos o H1N1, o H5N1, tivemos o primeiro coronavírus, o SARS-CoV-1, que felizmente não teve esta dispersão tão rápida, o mesmo coronavírus na altura chamado MERS, que ocorreu mais ali na zona do Médio Oriente, ou seja, houve aqui uma série de alertas que nós tivemos, não é? Com algum impacto, não com o impacto do SARS-CoV-2, mas que vão continuar a surgir pelo simples facto de sermos imensas pessoas, de corrermos o mundo todo e deste contacto também direto com os outros animais e com outras espécies, que faz com que haja uma transmissão mais rápida e possa haver esta mudança que fez com que, neste caso, o vírus cause este problema. Certo. Ou seja, no fundo, também esta situação acabou por destapar, pôr a nu a nossa incapacidade, apesar de, era aquilo que eu dizia há pouco, apesar de ser consensual, um pouco por todos nós, de que de facto o país, para um maior e um melhor desenvolvimento económico, passa muito pela criação de valor, indústrias de maior valor acrescentado, que tenham investigação e desenvolvimento, tenham inovação, que de facto tenham um efeito de arrastamento também maior na própria economia, né? Porque depois envolvem vários agentes, para além, neste caso, de quem desenvolve a vacina. Na prática, a conclusão a que chegamos, pelo vosso caso, ou através do vosso caso, é que de facto não estamos preparados para esse efeito,
sobretudo numa situação como esta, que foi uma situação imprevista, excepcional, e aí é que vemos quem está, e neste tipo de situações é que vemos quem está ou não preparado, não é? Ou seja, muito mais facilmente são colocadas estas fragilidades a descoberto. Voltando aqui à questão do vírus, já vamos, como dizias há pouco, aqui num processo de vacinação de diferentes tomas, portanto, isto mais no mundo ocidental. Qual é a tua expectativa pessoal para a resolução desta pandemia? Ou seja, começamos por ouvir a primeira dose, depois a segunda, a terceira, fala-se na quarta, quer dizer, isto vai se tornar rotineiro, vai ser anual. As próprias, aqui uma questão que há pouco fiquei com essa questão, quando estavas a explicar a diferença entre a tecnologia da vossa vacina e das vacinas de uma Pfizer, por exemplo, essas próprias empresas, as maiores, as Pfizer, as Modernas e eventualmente outras empresas, também elas estão a adaptar as suas vacinas ou a desenvolver vacinas com uma tecnologia semelhante à vossa para não estarmos constantemente a perder a tal eficácia. Qual é que é ou de facto, quer dizer, nos piores cenários vamos vendendo doses de 6 em 6 meses e qual é que é a tua eu acho que aí, percepção disto? eu vou dar a minha opinião, não é? Pronto, depois eu sei que há opiniões diferentes, Claro, mas eu acho que neste momento se calhar estamos a falar de uma questão quase comercial, ou seja, eu não tenho a certeza absoluta que a Pfizer sabe mais, tem muito mais informação do que eu tenho, não é? Do que nós temos. Por isso eles também sabiam que o vírus ia mutar e que ia dar origem a novas variantes que iriam não ser cobertas pela vacina que desenharam. E por isso, para mim, parece-me estratégico da parte dessas empresas o fazer uma vacina dedicada a uma nova variante para que agora tomamos a quarta dose, pronto, se tomarmos uma quarta dose igual às outras 3 doses, vai nos proteger tanto como as doses anteriores, que neste momento não nos perde protegem. eficácia ao final de algum tempo, não é? E perante novas claro, variantes. ou seja, e o objetivo deles, se calhar, é ter uma nova vacina por cada variante nova, e assim todos os anos vão estar a desenvolver uma nova vacina e a vender uma nova vacina, um bocadinho parecido com o negócio da gripe, em que todos os anos é produzida uma nova vacina da gripe. Pronto, nesse caso, porque é uma mutação enorme e é impossível, ou até ao momento não foi possível de identificar uma forma de ter uma vacina que realmente seja abrangente, mas aqui parece quase uma forma de forçar a que haja uma venda recorrente de vacinas para cada nova variante e não uma questão de tentar resolver o problema, porque isso aí, a partir do momento que está toda a gente vacinada, deixa de haver negócio, digamos assim, nessa vacina. Mas pronto, esta é a minha perspectiva. Acredito que possa ser diferente, mas o que me está a parecer parece uma aposta estratégica para ir fazer novas vacinas e para implicar novas doses, e que neste momento, se calhar, com uma abordagem mais parecida com a vacina que nós desenvolvemos, se calhar não precisávamos estar a fazer novos planos de vacinação, porque a partir desse momento estaríamos todos protegidos e não precisávamos da terceira, quarta e 20ª doses, não é? Por isso, acho que tem a ver mais com estratégia de negócios e não tanto com pensar em como resolver e fechar a pandemia. Dito isto, em termos de pandemia, o que me parece é que claramente o vírus neste momento é endémico, não há forma de o erradicar de uma forma rápida, não é? Nós vemos que as tentativas de erradicação de doenças, basicamente só conseguimos erradicar uma doença à escala global. O sarampo teve quase a ser erradicado, mas mesmo assim não foi. Tivemos muito perto, ainda podemos conseguir, mas e foi um processo que demorou 3 décadas de vacinação por todo o mundo, fazer chegar a cada local para se conseguir isso. Ou seja, eu diria que dificilmente agora fugimos de uma situação endémica em que o vírus vai circular entre nós, e que lá está, com uma vacinação de uma vacina que tenha uma proteção mais abrangente, essa será a forma de, ao longo, se calhar, de algumas décadas, conseguirmos chegar ao ponto em que conseguimos erradicar completamente este vírus. Mas penso que rapidamente conseguiremos chegar a um ponto em que consigamos conviver com ele, optando por estas soluções de vacinas que sejam mais abrangentes e não deixar aqui o campo aberto a que uma nova mutação
exponha toda a gente de novo a uma infecção como esta, não é? As tuas palavras não são muito animadoras, ou seja, vamos Calhar continuar. sou pessimista. Vamos continuar a andar neste loop, no fundo, quer dizer, de fases melhores ou menos más, fases piores, ainda mais tempo do que aquilo Eu diria, que achávamos. como este ano, comparado com há um ano atrás, como estamos saturados, não é? Naturalmente, acabamos por não nos apercebermos da diferença, mas a diferença é enorme, não é? Pois é isso, eu também tinha aqui essa... E eu diria que daqui a um ano, se a diferença for tão grande... já não vamos sentir quase impacto. Exatamente, não é? Quase não vamos sentir que o vírus vai continuar a andar aqui, mas já não vai ter um impacto tão grande nas nossas vidas. Pois, era isso que eu tenho essa dúvida e queria-te colocar também, que é, no fundo já acabaste por me responder a uma parte da questão, ou à questão em si, que é, de facto, nós ligamos a televisão e temos uma determinada percepção, não é? Nesta altura, em concreto, as coisas estão, se não estamos a bater recordes diários de infecções, andamos lá próximos, e entretanto depois há uma série de medidas que são tomadas pelos governos, de uma forma geral, não é? Não é só o nosso, mas de uma forma geral, em que começam-se a colocar uma série de restrições à liberdade, etc. Mas olhando para os números de uma forma mais crítica, não é? Ou seja, se olharmos para os números de internados, UCIs, Exatamente. mortes, etc., os números estão bastante longe daquilo que estavam há um ano atrás. Portanto, a diferença é descomunal. Mas não é essa a percepção que nós temos quando, pelo menos eu falo pessoalmente, não é essa a percepção que tenho quando ligo a televisão ou quando ouço novos anúncios de novas medidas, etc. Há aqui um desfazamento entre a ciência e a política, ou seja, algumas destas decisões são mais políticas do que propriamente são tomadas sem tanto fundamento científico, porque de facto, apesar de estarmos em recordes de infecções, se calhar também estamos noutras doenças, não é? Se calhar na gripe, eventualmente também o estaremos, não andamos a testar as pessoas todos os dias para o efeito, ou quem diz gripe diz outra coisa qualquer. Há aqui um desfazamento entre ciência e política nesta fase em que, e provavelmente há um ano atrás não faria esta pergunta, porque estávamos numa fase de início de vacinação, mas nesta altura ainda mais somos um dos países com maior taxa de vacinação, e já se começa a falar na vacinação das crianças, e agora já é das crianças a partir de X anos, e agora já se está a testar entre bebés de 6 meses a 2 anos, e depois dos 2 anos. Quer dizer, eu pessoalmente começo acredito obviamente totalmente na ciência, mas começa a ser um processo já em que parece que tanto tempo depois há tanta incerteza, é estranho, não é? Porque há tanta gente de volta deste assunto. O que é que desfazamento é este entre a ciência e a política? Há de facto esse desfazamento? A resposta é sim, há esse desfazamento, vai haver sempre. Vemos com alguns líderes políticos esse desfazamento é maior do que com outros, mas naturalmente é normal que um político não tenha os mesmos dados de um cientista e, como tal, haja esse desfazamento. Nós também vemos, por exemplo, alguns países que têm equipas científicas estatais dedicadas a isto, não é? Nós vemos nos Estados Unidos o Dr. Fauci, não é? Que é o epidemiologista mor, e a palavra dele quase que dá a indicação daquilo que deve ser feito, e nós não temos nada desse género, digamos assim, em Portugal, não é? Temos aqui estas reuniões do Infarmed para tentarem trazer um bocadinho da ciência para as decisões políticas, mas claramente há um desfazamento, há sempre um desfazamento, e esse desfazamento é maior ou menor consoante os políticos que estiverem a tomar as decisões e a sua disponibilidade maior ou menor para ouvir a ciência. Pegando na questão do o que é a percepção e o que é a realidade, que foi referida aí bem, eu acho que isto tem a ver com o que são, por exemplo, os indicadores, não é? Nós, há um ano atrás, claramente que o número de infectados era um indicador daquilo que ia acontecer a seguir, porque isso ia implicar
quase de uma ligação direta do número de pessoas que entravam em cuidados intensivos e o número de pessoas que iam morrer. E nós conseguimos perceber essa ligação rapidamente, e por isso é que ficávamos todos em casa quando as coisas estavam a entrar no nível crítico. E isso foi absorvido de tal maneira que agora, depois das pessoas estarem vacinadas, e que, como já não existe essa ligação, mas as pessoas continuam a fazer essa ligação como se existisse. Ou seja, agora o indicador que nos interessa, no fundo, é as pessoas que ficam em cuidados intensivos, as pessoas que morrem, não é? Porque realmente esse é que é o impacto no final. Sim. Mas como nós usávamos o indicador de infecções para chegar aí, não é? E para mostrar às pessoas que temos de ter atenção que as infecções estão altas, e isso vai dar origem a... As pessoas agora fixam-se no número de infecções sem olhar realmente para... estamos a olhar para o indicador e não para o resultado final. E quando o indicador já não está correlacionado com o resultado final, pelo menos da forma que estava, não é? Existe Sim. sempre uma correlação aqui, e que está claramente, é isso, olhando para os números de uma forma fria, é fácil de perceber que a ligação que existia há um ano não é a que existe agora, nem nada que se pareça. E por isso continuamos a tomar decisões relativamente, se calhar, ao número de infectados, em vez de estarmos a tomar decisões consoante o número de pessoas que aparecem em cuidados intensivos, o número de pessoas que morrem, em que vemos que a diferença é brutal, não é? E já para não dizer que há um ano estávamos todos enfiados em casa e saímos um bocadinho e depois tivemos logo todos que voltar para casa devido ao que aconteceu em janeiro, e este ano não é nada disso, anda toda a gente na rua, anda a fazer as compras. A única diferença é que fazemos testes para nos sentirmos mais seguros, digamos assim, nestes contactos, mas claramente a sociedade está praticamente aberta, não é? Exceto agora estas 2 semanas, e mesmo assim vemos os valores que são muito, muito, muito mais baixos, não há comparação possível. Não é? Certo. Sim, quer dizer, esta questão surge-me de forma natural, ainda mais quando estamos numa altura em que as escolas e as creches vão estar fechadas, mas o Festival do Panda continua a digressão pelo país, portanto acaba aqui por haver alguma incongruência, não é? As creches estão fechadas, mas depois, quer dizer, os miúdos podem se juntar no Festival do Panda, nada contra, obviamente, mas há aqui alguma coisa que não faz sentido, não é? Há uma semana tivemos 50 mil pessoas num estádio em Portugal, por isso... Alguma das duas, em princípio, alguma das duas coisas não bate certo. Ou as escolas deveriam estar abertas, as creches, ou então não devia haver Festival do Panda. Agora, quer dizer, há aqui alguma coisa, na minha cabeça não faz sentido, e portanto daí a minha questão, porque também tenho a ideia que, avaliando o impacto, e há bocado acabaste por dar um exemplo que acho que é bastante elucidativo, não é? Se compararmos o 2021 nesta fase face a um ano atrás, 2020 há uma diferença brutal. Se de facto houver a mesma diferença para daqui a um ano, não é? Que imagino que seja Sim. essa a tua expectativa, ou seja, quer dizer, vamos em princípio já conviver de uma forma, não é? Natural, conviver com o vírus, não é? Mas sem estas restrições certo. E do que entendo também daquilo que disseste há pouco, este vírus acaba por ser mais fraco do que o próprio vírus da gripe, não é? Que dizias que, quer dizer, para o vírus da gripe é muito mais difícil encontrar uma solução que é altamente mais mutável do que propriamente este vírus. Provavelmente e é aquilo que temos ouvido, não é? É que tem um efeito de contágio maior, portanto, mais facilmente se propaga, mas é de facto um vírus mais perigoso do que o vírus da gripe, por exemplo. Assim, o que eu estava a dizer era na dificuldade de desenvolver uma vacina. Sim, eu estou a extrapolar. Pronto, a perigosidade varia, não é? Porque nós vemos agora uma mutação que faz com que possa mudar completamente, não é? Nós vimos as primeiras mutações ou as primeiras variantes do vírus, do SARS-CoV-2, eram menos infecciosas e menos... digamos assim, perigosas do que uma alfa, depois uma beta ou mesmo uma delta, não é? Aqui, se calhar, felizmente, quando chegou a delta, nós já tínhamos uma vacina que já permitiu atenuar parte desse problema. Ou seja, não podemos dizer que este é mais perigoso do que aquele, porque há aqui muitas coisas que mudam. Agora, para quem está a tentar prevenir isto, a taxa de variação de um vírus da gripe é uma coisa que é impossível de controlar. Neste momento não temos forma de o fazer, e por isso é que acaba por ser a melhor solução é quase
fazer uma nova vacina todos os anos de acordo com aquilo que está a ser a mudança do vírus neste momento, é quase em tempo real fazer essa adaptação ao vírus. No caso do SARS-CoV-2, felizmente não é assim. Ou seja, a taxa de mutação é muito menor, não é incomparavelmente menor, e é possível ter uma vacina como a que nós desenvolvemos, né? Como referi, algumas que também já estão a chegar ao mercado, que têm que são parecidas o suficiente para que a mesma vacina nos permita reconhecer o vírus, mesmo com as mutações que ele possa vir a ter e as novas variantes que ele possa vir a ter. Por isso, nesse aspecto, é um vírus com menos variação e por isso mais fácil de prevenir a sua infecção do que no caso de um vírus da gripe ou mesmo do HIV, não é? Que é o expoente máximo dessa mutação e dessa capacidade de mutação. Certo. Uma última questão para fecharmos. Na tua opinião, e há pouco já tocaste um pouco neste assunto, não deixando de ser um pouco de futurologia, mas isto acaba por se falar, e tu há pouco acabas por se falar já de uma forma generalizada, há pouco disseste isso, quer dizer, a tendência é que cada vez mais existam este tipo de vírus. A minha questão é, qual é que é o espaço temporal que na tua opinião, vão surgir questões deste género e se vão ter o impacto que este vírus trouxe, não é? E tu há pouco explicaste, este é um quinto vírus dos últimos, já não me recordo, anos. 10, 20 anos. Mas nenhum dos outros teve o impacto que este teve, não é? O próximo vírus terá um impacto igualmente grande ou já estaremos, ou a aprendizagem que estamos a ter agora, porque eu acho que é, pelo menos da minha existência que me recordo, é seguramente foi uma situação completamente nova, não é, para todos. Da próxima vez, a menos que tenha, em princípio o impacto será menor, quer dizer, o impacto pode ser maior, mas em princípio nós já vamos estar mais preparados, não é? A menos que seja um vírus altamente mais, não sei, contagioso, perigoso de alguma forma, ou seja, qual é que tu achas que vai ser o futuro desta questão? O vírus vai se tornar mais forte, mais fraco, vai ter um maior ou menor impacto e em que espaço temporal, não deixando de ser futurologia, é que é expectável que aconteçam e que vamos ser expostos a estas situações? Pronto, isso é impossível de prever, pronto, aí não há demasiadas variáveis em causa para conseguir dizer, não, agora cada 5 anos vamos ter isto, cada 20 anos não é possível definir isso, mas claramente nós vemos pelo aumento de contacto, pelo aumento de viagens, pelo aumento de contacto com as diferentes espécies, que isto vai ser uma situação normal, ou seja, vai ocorrer. O que é que nós podemos fazer para nos prepararmos para isto? É algo que, por exemplo, já está a ser feito em países como os Estados Unidos, não é? Em que o que se desenvolve são diferentes plataformas de criação, quer de vacinas, quer de terapêuticas, para diferentes famílias de vírus, que nos permite rapidamente criar uma vacina, um tratamento para dar resposta a esses diferentes vírus que possam surgir. Olhando, ou seja, para aquilo que são os vírus que existem, que isto é um vírus que existia, o SARS-CoV, ou os coronavírus já existem há muito tempo, são conhecidos há muito tempo. Não estavam, era a infectar humanos, não é? E porque houve esta barreira de espécie que foi ultrapassada, que nos permite perceber como é que as coisas acontecem, então olhar outra vez para as diferentes espécies, ver que potenciais patogénios é que eles podem ter, que poderão passar para humanos, e com isso irmos preparando, digamos assim, para essa mudança. E aqui, isso exige aqui claramente uma dedicação de toda uma comunidade científica a estudar estes diferentes patogénios que possam surgir, as tais diferentes plataformas de desenvolvimento de vacinas que nos permitam ter uma resposta mais rápida, porque dependendo do vírus, também as plataformas terão que ser diferentes, e a nossa preparação como espécie tem que ser essa, ou seja, como humanos temos que nos preparar da melhor forma para o que é que será mais provável de acontecer e de que forma é que nós podemos responder rapidamente a isso. Agora, se vai ser uma coisa mais agressiva ou menos, é impossível, não conseguimos prever. Naturalmente, só aquelas que forem mais agressivas serão aquelas que vão ter um impacto maior, como aconteceu agora.
Certo, como é normal. Bem, eu disse que era a última, mas afinal era a penúltima, porque tenho aqui uma outra para improvisar aqui um pouquinho, porque nós estamos a falar na vacina que vocês desenvolveram desde o início, ou estou a falar na vacina desde que, mas a vacina tem um nome e eu ainda não mencionei, que é a Silva, não é? Como é que vocês Exatamente. chegaram, como é que chegaram a este nome? Acabou por ser quase resultado direto do inglês, ou seja, o S é de SARS-CoV-2, o I é do inactivated, que é usamos o vírus inativado, o L tem a ver com a resposta aos pulmões, ao lung, por isso o L vem daí, e o B tem a ver com as células B, que são as que têm que ser ativadas para nós termos a resposta, e o A do ativado, ou seja, nós quando vimos a designação quase da nossa vacina, foi quase fácil escolher a primeira letra de cada palavra e ainda por cima com algo que liga com algo bastante português e para nós fez todo sentido, não precisamos de mexer mais, não é? No nome. Muito bem. Bruno, uma vez mais agradeço a tua disponibilidade para ter estado presente nesta conversa. Espero que tenha sido interessante para todos que nos ouvem. E, portanto, votos de sucesso para o desenvolvimento, para as próximas fases, seja desta vacina, seja para a empresa em si. Cá estaremos para acompanhar este desafio nos próximos meses. Claro que sim. Queria só agradecer ao João Pedro pelo convite. É sempre um prazer poder falar daquilo que fazemos. Espero poder ter esclarecido alguém. Espero que as minhas opiniões não sejam demasiado assustadoras para algumas pessoas. No fundo, até sou uma pessoa bastante otimista, mas tentei dar aquilo que me parece que é uma opinião realista sobre aquilo que nos pode estar a acontecer e vir a acontecer. Mas agradecer sobretudo a oportunidade de poder falar sobre isso. Bem, eu é que agradeço e agradeço por isso também, por essa transparência, portanto, pelo facto de seres o mais realista possível. Alguma questão que quem nos ouve ou quem nos vê, deixem as vossas questões, quer eu, quer o Bruno, certamente iremos responder, idealmente no YouTube, que é o local mais indicado e mais fácil para o fazer.